Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia aos deputados aqui presentes, todos que acompanham a sessão aqui no plenário, aí na tribuna. Saudar novamente, né, as alunas, né, pedir mais informação do curso de técnico de enfermagem, lá do curso grau técnico, né, parabenizar o professor, né, da disciplina de Políticas em Saúde, Davidson Macena, né, pela iniciativa, né, de trazer suas alunas, que eu tenho certeza, né, que a vinda delas aqui vai contribuir muito, né, na formação, não só técnica, mas também como trabalhadora na saúde, porque ficar por dentro, né, dos direitos, né, não só da classe trabalhadora, mas dos direitos que envolve a garantia de saúde pública e saúde de uma forma geral é muito importante. Então, parabéns, Davidson, pela iniciativa, e a mandato está aberto para a gente discutir, né, alguma sugestão, seja de projeto, seja de ações para fortalecer, né, essa categoria tão importante. E falar em saúde, venho denunciar uma nova manobra do governo do Estado de Sergipe, que ameaça as trabalhadoras e trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde e busca entregar a gestão das unidades públicas às organizações sociais. Porque no dia 2 de outubro, a Secretaria do Estado de Saúde de Sergipe e a Fundação Hospitalar de Sergipe emitiram um ofício circular convocando os profissionais temporários para se apresentarem ao setor de recursos humanos com o objetivo de receber orientações e encaminhamentos relacionados à transição, indicando o encerramento dos contratos em razão da transferência da gestão de unidades estaduais de saúde para organizações sociais. Só que o Ministério Público Federal já solicitou à Justiça, em caráter de urgência, a suspensão das demissões da Fundação, decisão que acompanhamos de perto nas reuniões e sobre a qual já manifestei aqui nessa tribuna várias outras vezes. Porque essas demissões violam o acordo judicial que obriga o Estado a substituir os contratos temporários por servidores e servidoras concursados. Por isso que é importante a luta por concurso público, porque contrato de PSS não garante nem seus direitos e nem a estabilidade. E infelizmente, essas OS, que é um movimento, um projeto de terceirizações disfarçadas, acabam precarizando o trabalho, os direitos, né, dos servidores e servidoras da saúde, como aconteceu no Hospital da Criança. Para ter ideia, senhor presidente, tinham uma média de 300 servidores e servidoras trabalhando. Depois que foi transferido para a OS, é uma média de 200, foram menos funcionários, e quem perde são os trabalhadores da saúde, principalmente os que estão, né, se formando agora, que precisa de um emprego, né, para sobreviver. Né? E, além disso, a precarização, como foi denunciado pelo Sindimed, né, sobre a relação, né, a questão da falta de capacitação de alguns profissionais, né, como médicos ortopedistas, né, pediátricos ortopedistas. Então, é muito importante essa luta. E quero dizer também que é inaceitável que o governo desrespeite o judiciário e sacrifique quem dedica a vida a cuidar da população sergipana. Por isso, reafirmamos a nossa posição e exigimos o cumprimento integral do acordo judicial e a imediata convocação dos concursados e o fim da política de precarização da saúde pública em nosso Estado. E Sergipe precisa
precisa fortalecer o SUS, garantindo valorização profissional, estabilidade e transparência, e não privatizá-los por meio dessas OS. Então, toda a minha solidariedade aos servidores que estão, né, da Fundação Hospitalar, os contratados. Tem contrato que é de 2009, 2014, né, que não são temporários, já, né, pelo tempo, esses profissionais já têm alguns seus direitos, e serem desligados assim, isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, e aproveito também que eu acabei de ver um vídeo do presidente do Sindimed, né, Dr. Elton, que está sendo vítima aí de perseguição, de fake news, né, por causa da sua atuação aguerrida em buscar, em investigar esse processo de privatização. Isso é inadmissível, porque o sindicato, além de lutar pelos direitos, né, da categoria, no caso dos médicos e das médicas, tem um trabalho muito importante, né, no fortalecimento do SUS, né, no fortalecimento, né, dos servidores e servidoras públicas. Então, é inadmissível essa tentativa de deslegitimar a luta de um sindicato tão importante, né, na garantia dos direitos da classe trabalhadora. Senhor presidente, ontem também eu participei de uma reunião com Flávia. Ela é uma das representantes e coordenadora do movimento de fibromialgia, dor crônica de Sergipe. E ela trouxe algumas pautas urgentes e legítimas das pessoas acometidas por fibromialgia e dor crônica em nosso estado. E aproveito para parabenizar o movimento, né, de fibromialgia, né, de pessoas que vivem, né, que sofrem com fibromialgia, que cada vez mais está crescendo aqui no nosso estado. E entre as reivindicações apresentadas, destaco a dificuldade de inclusão da observação de fibromialgia no cadastro de identificação da pessoa com deficiência, o SIM. E essa falha tem impedido que muitas pessoas tenham seus direitos reconhecidos e acessem benefícios básicos garantidos em lei. Por isso, vamos protocolar, senhor presidente, uma indicação à Secretaria do Estado de Segurança Pública solicitando que o problema seja corrigido com urgência. E o movimento também denunciou que este tema já foi debatido por nós aqui neste plenário, o descumprimento das legislações federais, estadual e municipal durante, senhor presidente, a realização do Pré-Caju, que é uma festa privada com, né, investimento público, né, concessão, né, de espaços, né, com apoio tanto do governo do estado, tanto da prefeitura. Porque, mais uma vez, pessoas com deficiência foram privadas do direito à meia entrada e os abadás gratuitos, como determina a legislação. Mesmo sendo um evento privado, o espaço é público, o governo do estado e a prefeitura de Aracaju têm o dever de fiscalizar e garantir o direito ao lazer das pessoas com deficiência, assegurando autonomia e condições dignas de acesso, né, para as pessoas com deficiência, como as pessoas com fibromialgia. Porque, se vocês não sabem, hoje a gente tem no estado de Sergipe, que foi uma lei nossa, a gente conseguiu aprovar que pessoas com fibromialgia tenham os mesmos direitos e garantia de pessoas com deficiência. Então, quem não sabe, quem nos acompanha e que sofre de fibromialgia, que é uma doença invisível, que acomete, na sua maior parte, as mulheres, e as mulheres são vítimas. Não é mimimi, né? Não é doença não, porque, infelizmente, o diagnóstico é difícil, pois é importante cada vez mais vocês reivindicarem, né, seus direitos. E outra pauta importante que discutimos na reunião de ontem foi a necessidade urgente
presidente, de um censo estadual sobre fibromialgia, porque é através de dados, né, que a gente vai poder cobrar políticas públicas para essa população. E essa é uma medida essencial para substituir políticas públicas, né, subsidiar, na verdade, políticas públicas que sejam realmente efetivas. E sem esses dados e informações, o Estado segue invisibilizando essa população e negligenciando direitos fundamentais. Reforço ainda o conteúdo do ofício número 11 de 2025, que foi enviado pelo movimento de pessoas com fibromialgia, né, dor crônica de Sergipe, a Secretaria do Estado de Saúde, que denuncia a desassistência e as violações dos direitos, cobrando a implementação da Lei número 15.176 de 2025, que institui o Programa Nacional de Proteção das Pessoas com Fibromialgia e Dor Crônica. Mas, infelizmente, né, o movimento ainda não recebeu resposta da Secretaria. E é inadmissível que, mesmo com o arcabouço legal robusto, a gente ainda veja tanta omissão, falta de acesso ao diagnóstico, despreparo profissional e ausência, principalmente, de um protocolo, né, clínico adequado para a população com fibromialgia. E fica aqui o nosso comprometimento de seguir cobrando respostas, fiscalizando o cumprimento das leis e dando voz a essas pessoas que sofrem diariamente, muitas das vezes em silêncio, pela falta de um acolhimento adequado por parte, né, das gestões, sejam municipais, estaduais. E a dor crônica não é invisível. Invisível é o olhar público que insiste em negar dignidade a quem sente essa dor. Mas, infelizmente, né, o governo do Estado, né, junto com a falta, né, de sensibilidade de alguns gestores, tentam não garantir os direitos a essa população que hoje, infelizmente, está crescendo justamente porque muitas mulheres estão buscando diagnóstico. Antes, né, quando não era debatido, era invisibilizada a pauta de fibromialgia, as mulheres sofriam, né, caladas. Hoje, né, já existe movimento, já existe essa articulação nacional. Por fim, senhor presidente, protocolamos hoje o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Capacitismo, que infelizmente acomete tantas pessoas, né, com deficiência no nosso estado. E essa semana será realizada anualmente no dia 21 de setembro, data reconhecida nacionalmente como o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Essa também foi uma reivindicação do movimento, né, de pessoas com deficiência. Essa proposta, né, nasceu dessa escuta, do diálogo e do compromisso com os direitos humanos e com a inclusão. Capacitismo é uma forma de discriminação, mas está enraizada nas estruturas sociais, nos discursos e nas práticas que desvalorizam, infantilizam ou invisibilizam pessoas com deficiência. É um preconceito que nega oportunidades, restringe acessos e reforça a exclusão. E, de acordo com o IBGE aqui do estado de Sergipe, né, Sergipe é o maior estado com percentual de pessoas com deficiência no país. São mais de 275 mil pessoas, ainda assim, quase 40% não concluíram o ensino médio justamente pelo capacitismo. E apenas 1 em cada 4 pessoas, né, com deficiência possui ocupação formal.
esses números evidenciam que as desigualdades e a falta de acessibilidade continuam sendo barreiras cotidianas. A Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Capacitismo surge para romper com o silêncio e promover transformação real para as pessoas com deficiência. A iniciativa propõe debates em escolas, universidades, espaços de cultura, saúde e trabalho. Incentiva também a formação de profissionais para práticas não capacitistas, valoriza a participação do protagonismo das pessoas com deficiência em todos os espaços e reforça o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, que assegura a igualdade de oportunidade e o direito de viver com dignidade. Com esse projeto, reafirmamos com convicção essencial: a deficiência não é um problema, mas a sociedade que ainda não se adapta à diversidade humana. E falar de direitos humanos, né, já que a gente está na Conferência dos Direitos Humanos, é isso, é falar da diversidade. Porque é muito fácil você respeitar alguém que é igual a gente, né? Porque isso é óbvio. O mais desafiador e o que o governo e todos nós precisamos é repensar as nossas ações para os desiguais. Porque eu, sendo uma mulher trans, é muito fácil eu lutar pela pauta trans, porque eu sou uma trans. O meu maior desafio é justamente lutar para outras pessoas que também, como eu, né, infelizmente a população trans, 90% estão compulsoriamente na prostituição. Nós temos uma expectativa de 35 anos de vida, né? O Brasil é o país que mais mata a população LGBT, mas não é só porque eu sou LGBT que eu vou só lutar pela minha causa. A gente precisa ampliar as nossas lutas e, principalmente, presidente, que se eu me olho assim com um olhar, né, bem fixo, né, de lutar por todas as pautas, porque quando a gente está numa sociedade em que os direitos são garantidos, a igualdade, a violência diminui, né, o sofrimento diminui, nossas vidas também diminuem. Então, não é só uma luta nossa, é uma luta para toda a população. E sobre a questão que é a base hoje, né, eu escutando algumas pessoas, né, que a luta principal dos movimentos das defensoras e dos defensores dos direitos humanos tem a ver com o extermínio da população negra periférica, né, de jovens que muitas das vezes, por falta, presidente, de oportunidade, de um projeto de cultura, porque temos vários artistas, vários profissionais, acabam indo para um caminho em que não há, porque não tem oportunidade. Eu digo isso porque eu fui para a prostituição, né, não porque eu queria, e não é querendo achar que a prostituição, é porque na minha época eu achava que jamais eu poderia estar aqui. E eu tenho certeza que um jovem negro que está na periferia, que não tem uma expectativa, uma perspectiva de vida melhor, né, acaba se colocando à mercê de se envolver em certa situação. Então, a culpa não é do jovem negro, a culpa é de um sistema que não dá oportunidade, que não garante, que ao invés de dar direito, de dar possibilidades para essas pessoas, acabam, né, usando a população negra, principalmente como ameaça. Né? Porque muitas das vezes, né, quando a gente combate, né, a violência, o assassinato por parte, né, de ações policiais, né, que, como aconteceu aqui, né, no Japãozinho, que um jovem que cometeu um ilícito, a polícia foi na casa dele, matou ele, o pai, uma pessoa com deficiência. Isso não é justiça, isso não é segurança pública, isso é extermínio, porque existe uma legislação judiciária, né, penal, existe um processo de investigação, todas as pessoas precisam ser investigadas, né, ser condenadas e serem punidas pelo seu crime, e não, né, o extermínio que infelizmente acontece com grupos vulnerabilizados. É isso, senhor presidente, eu trago essa reflexão, porque como defensora dos direitos humanos,
A gente é acusada de defender bandido. Não, a gente está defendendo a vida. E não a vida que muitas pessoas pregam aí, como vai acontecer hoje, uma audiência pública pró-vida, né? Querendo criminalizar, perseguir os movimentos sociais que lutam a favor, né, do direito... Deputada, até tem mais 3 minutos. Obrigada, senhor presidente. Do direito, né, da mulher, né, do direito da autonomia das mulheres, né, a luta, né, para que jovens, adolescentes não sejam estupradas, porque o número é grande de estupro. Então, discutir a vida das pessoas, a gente tem que discutir essas políticas que muitas das vezes acham que com violência a gente vai diminuir a violência aqui. E não, é com possibilidades, é com oportunidades, é com condições para que aquelas pessoas possam pelo menos sonhar. Porque eu lembro que quando eu me assumi como uma pessoa trans, eu achava que eu não poderia nem entrar numa universidade. Eu conseguia entrar na universidade, porque o sistema vai nos colocando à margem, né? Como se a gente fosse culpadas por sermos quem nós somos. E não. E o que leva essas pessoas a não sonharem, não realizar seus desejos, tem a ver com esse sistema de desigualdade, onde vários ricos, né, ficam mais ricos e a população pobre fica mais pobre. E falar de direitos humanos é isso, é falar de justiça fiscal, é falar de justiça social, é falar de direitos, é falar de garantia de direitos para os trabalhadores, como a Fundação Hospitalar de Saúde, que tem pessoas que estão adoecendo com medo de perder seu emprego, mais de 10 anos de emprego. É dizer que a gente está aqui, né, a primeira mulher trans a ocupar, está aqui, quando é da oposição, não está aqui como algumas pessoas dizem, é mimimi, como ontem, né, a pessoa foi defender a prefeita, desde falar da prefeita, veio me atacar, porque eu não tenho nada a ver, para distorcer, né, como as pessoas não têm como se defender, não tem argumentos para se defender, aí vem atacar, dizendo que é o mimimi. Até diz que eu quero me aparecer porque eu faço a autodescrição. E eu faço a descrição, gente, porque tem pessoas cegas que também nos escutam, que não sabem como a gente está e que elas gostariam de saber como é que a pessoa está. É respeito às pessoas cegas e não é porque quer me aparecer, não. Hoje lá na conferência, todo mundo teve de fazer a audiodescrição. Não é uma coisa de Linda Brasil. Aí vem dizer, ela quer se aparecer, ela só fala isso. Não, a gente está aqui porque a gente tem um propósito, e o propósito é lutar por um Sergipe melhor, por um país melhor, onde todos, todas e todos tenham oportunidades e direitos garantidos. É isso, presidente. Muito obrigada e até amanhã. Ok, deputada. Com a palavra, a deputada Kitty Lima.